Olá, boa tarde. Bem-vindos ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues, com formação em História, graduação, mestrado, doutorado, tendo como área a história contemporânea, tá? Ou seja, a história moderna e contemporânea, o que nos remete a esses processos que nós vivenciamos no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, e particularmente nesse início do século XXI, nessas duas primeiras décadas. Desse movimento histórico e desses múltiplos processos que nos trouxeram aqui, inclusive no que diz respeito a esse conflito no leste europeu, colocando de um lado a Federação Russa, né, que é representante da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e tendo à frente um autocrata há 22 anos no poder, Vladimir Putin, que é um homem do século XX, e não um ano da segunda década do século XXI, já no início da terceira década, não é? E, portanto, ainda imbuído daquele sentimento de uma grandeza das repúblicas socialistas soviéticas que dividiam o mundo praticamente ao meio e que gozavam do status de superpotência. Tá? Bom, pessoal, a minha ideia aqui é trabalhar um pouquinho o conflito no leste europeu, que coloca a Ucrânia e a Rússia frente a frente, que na verdade é o que se discute ali, não é o bonzinho contra o maldoso, tá? Isso é de uma ingenuidade, mas considerando o meu ponto de vista como historiador, eu resolvi me manifestar. Inclusive, pensando no Enem, que essa garotada vai fazer no final de 2022, em alguma forma de contribuição minha, que sou oriundo da escola pública, desde o início da minha formação até os dias de hoje, trabalho numa universidade pública, que é a Universidade Estadual de Goiás. Então, esse vídeo vai direcionado para esses meninos, esses jovens e essas jovens que estão nas fases iniciais da graduação, não é? Ou que estão buscando condições para pleitear uma vaga via Enem na próxima entrada, tá? No próximo ano letivo. Então, é nesse sentido que o vídeo tem uma direção clara. Óbvio que ele pode ser questionado e comentado por qualquer uma pessoa que tenha acesso ao nosso canal, e todos os comentários são muito bem-vindos, inclusive aqueles que discordam de nós são mais importantes ainda, porque a ideia aqui é que nós possamos estruturar nossos raciocínios comparados na dimensão do tempo e do espaço diante de um diálogo e não diante de um monólogo. E monólogo é o que nós observamos na mídia, tá? Uma mídia que discute o conflito no leste europeu de uma forma totalmente descontextualizada, sem fundamento, sem um embasamento necessário do contexto histórico, considerando a dimensão política, social, econômica e principalmente a formação desse mundo moderno e depois desse mundo contemporâneo. Eu acredito que os meninos e meninas, rapazes e moças que forem participar do Enem ou de vestibulares no final de 2022 e, quiçá, no meio do ano, agora em junho, não é? Eles vão ter que enfrentar esse tipo de temática. E eu costumo chamar a atenção que é a história que fornece instrumentos, né, para esses cursos mais concorridos. Porque normalmente as pessoas que vão para as biológicas já estão muito preocupadas, né, com ciências, física, química, biologia, enfim, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, eu não quero me demorar, depois eu prefiro fazer outro vídeo do que fazer um vídeo extenso demais aqui. Bom, estou partindo autorizado pela minha formação enquanto professor, enquanto pesquisador, e que trabalha exatamente com história contemporânea, ou com a formação do mundo contemporâneo, o mundo moderno e o mundo contemporâneo que vem na sequência. Tá? E assim,
com ênfase muito no século XX e, sobretudo, na parte final do século XX até os dias de hoje. Então, nós estamos envolvidos com a história do tempo presente e é onde nós militamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde nós temos nossa experiência de vida. Como historiador, bom, como que se pensa esse tipo de conflito? Nós temos de remontar a Constituição Histórica, tanto de Ucrânia quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não era essa a denominação. Ela surge como Rússia, sabe? E Kiev, ou Kiev, foi foi capital, inclusive, desse Império Russo que se inicia para 1612. Quem trabalha muito isso é o professor Daniel Arão Recílio, que é um brasileiro, o Eric Hobsbawm, né, que é um inglês, o Perry Anderson, que é um inglês, enfim. E no nosso caso, também o Jorge Ferreira, em certo sentido, a Márcia Maria Menendez Mota e a professora Celeste Zenha. Eles traçam alguns paralelos, eles apresentam alguns raciocínios comparados na dimensão do tempo e do espaço acerca dessa formação da Rússia, que ela vai se iniciar com a dinastia dos Romanov. Antes disso, mas o ponto de inflexão é a dinastia dos Romanov a partir de 1612, sabe? Já na passagem da época moderna para a época contemporânea. E para 1612 chega ao poder, né? Quem assume essa instituição do czarismo são os Romanov. E esses Romanov vão se manter, os czares da família Romanov vão se manter até 1917, quando tem a Revolução Russa. Bom, então, o que interessa para vocês, jovens? Entre 1612 e 1912, que é o tricentenário, os 300 anos da dinastia Romanov, é como vocês compararem uma cadeira como essa que eu estou sentado e um bairro como esse que eu estou, que é um bairro de quase 300 mil pessoas aqui em Goiânia. Nesse momento eu estou aqui. Então é isso. Você sai de uma escala de 1 para uma escala de 1000. Essa é a expansão territorial. Tudo bem? É como se ela tivesse surgido inicialmente. A Rússia como o município de Formosa, e quando chegou em 1912, englobava a América Latina toda. América Latina, tá? Toda era parte da Rússia. Então, e como que se deu essa expansão territorial? Exatamente como está acontecendo hoje. Com base em guerras e uso da força militar, não é? E anexação. Ia dominando, invadindo, dominando, anexando, invadindo, dominando, anexando, de forma que no final do século XIX, para 1980, início de 1990, dizia-se que havia um processo de russificação, dizia-se que a Rússia era um caldeirão multicultural. Isso muito daquele momento de crise e de pulverização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí se manteve a Federação Russa, e nesse movimento que vai ressurgir Ucrânia, Letônia, Estônia, sabe? E vários outros países no leste europeu. Quando a Rússia ela retorna de uma maneira mais ou menos sistemática para o mundo capitalista, que se encerra essa Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, para 1991, enfim. Começa com Gorbachev, e aí isso se encerra definitivamente na década de 1990. E aí voltamos a falar de Rússia ou de Federação Russa. Tá? Bom, nesse sentido, Ucrânia, Letônia e Estônia sempre foram lugares que gozam de um desenvolvimento significativo ao longo do século XX. Tá? E agora, essa polêmica dos russos, do exército do Vladimir Putin contra os ucranianos, tem uma origem muito singela, sabe? Que tem a ver com o sistema capitalista, que tem a ver com essa megalomania do senhor Vladimir Putin, que vem de uma União das Repúblicas Soviéticas extremamente forte e que é uma Rússia forte, já que ele se tornou um autocrata. Ele é um czar. Basicamente, ele é um czar. Tá? Mas é um equívoco esse processo de demonização, esse processo maniqueísta. As pessoas dentro da Ucrânia são santos, sabe? Eles são aquele povo agredido que não merecia nenhuma agressão, são pacifistas. Não. Você tem todas as tendências dentro da Ucrânia.
inclusive neonazistas, inclusive um governo extremamente conservador, quase nos termos que nós temos no Brasil aqui hoje. Então é preciso não pesar a mão e é preciso conhecer um pouco melhor o processo histórico para poder fazer algumas observações. O que a mídia faz? Apresenta informações fast food para vocês, jovens, e todos que são consumidores dessa mídia televisada, ou mesmo do YouTube. Há uma série de vídeos de pessoas não autorizadas, de pessoas que não conhecem do processo histórico, de pessoas que não são especialistas em história e que são de várias outras profissões, não vem ao caso, e que apresentam reflexões muito pouco fundamentadas, embasadas e, portanto, nenhuma pertinência ou relevância. Tá? Então, nesse sentido, é que nós pensamos essa primeira apresentação de uma reflexão, ou de uma tentativa de contextualização do conflito do leste europeu, que nós temos atualmente, que coloca de um lado a Federação Russa versus a Ucrânia. E aí você tem toda a polêmica da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim. E esse ponto de inflexão, não é? É possível a Ucrânia entrar na OTAN de uma hora para outra? Não. É possível a Ucrânia fazer parte da União Europeia de uma hora para outra? Também não. E por que essas sanções não têm funcionado? O que é por trás dessa guerra? Bom, eu faço outro vídeo amanhã para conversar um pouco sobre isso. Agora, desconfiem da mídia. Não são as narrativas da mídia que vão ajudar vocês nas provas do Enem ou nas provas das disciplinas básicas do vosso terceiro ano do ensino médio que vocês estão fazendo aí. São análises muito rasas, análises jornalísticas que buscam o sensacionalismo. É complicado dizer quem é o vilão e quem é o mocinho nesse conflito. É complicado, não tem nada a ver com o Volodymyr Zelensky ser um ex-comediante, isso não vem ao caso, tá? Pense em Ronald Reagan, ator de cinema, presidente dos Estados Unidos, enfim, isso não vem ao caso, tá? O que vem ao caso é a cultura e a tradição do povo ucraniano, que são russos, por excelência. Sabe, o conflito da Rússia tem especificidade entre Rússia e Ucrânia muito típicas do leste europeu. E muito atreladas à Guerra Fria, a uma noção, a percepção de união das repúblicas socialistas soviéticas que tomavam conta de quase metade do planeta, e com interpostos, inclusive, aqui em Cuba. Tá? É uma demonização. Não há demonização. Se for haver demonização, tanto no socialismo, quanto no comunismo, quanto no capitalismo, é natural esse espírito predador. É natural essa ambição. É preciso fugir dos simplismos, sabe? De você atribuir uma imagem, uma índole perfeita para aquele ali e uma índole diabólica para aquele outro ali. O conflito não surge assim. Tá? Historicamente, é preciso seguir muito mais a razão e a técnica da investigação, da interpretação, a heurística e a análise, do que a busca de furos jornalísticos, de argumentações absurdas que têm por objetivo impressionar as pessoas. O conflito tem suas bases muito mais materiais e pueris do que se imagina. É isso, pessoal. Eu volto amanhã. Eu vou passar uns 4 dias fazendo vídeos sobre essa temática e colocando aqui, postando no meu canal no YouTube, Humanitas Diálogos Históricos. Mas volto a repetir, o vídeo é gravado, sabe, para todas as pessoas que tenham interesse em assistir, mas agora eu estou me dirigindo a um grupo muito mais específico, que são jovens, com os quais eu não trabalho há um bom tempo, do ensino médio, por exemplo, e jovens do início da sua vivência, vida acadêmica nas universidades. Tá? E é para apresentar um ponto de vista, uma análise de um historiador sobre as bases, os fundamentos desse conflito no leste europeu. Sem querer demonizar nem Ucrânia, nem Rússia, porque ambos são santos e demônios simultaneamente.
É o processo histórico que deve fornecer os fundamentos para a reflexão. E não a mídia, não é o cara das relações internacionais, ou aquele cara que não tem por base, por princípio, estudo do conhecimento histórico. E agora existe a profissão de historiador. É isso, a gente se vê amanhã. E aí, para pensar esse conflito mais numa perspectiva do século XX, ou seja, da Guerra Fria, de como nós vamos ir de 1947 até 2022. É isso, pessoal. Ah, sim, a Revolução Russa, né? O que isso implicou naquele momento. A primeira Revolução Russa. Valeu? Um abraço. E se eu falar de Revolução Russa, eu vou falar da primeira Grande Guerra e da participação da Rússia. Um abraço, se cuidem. E história é pesquisa, história é reflexão. História não tem nada a ver com sensacionalismo. É lógica, é raciocínio sistemático na dimensão do tempo e do espaço. Grande abraço.